Olá, eu sou a Juliana Yokomizo, sou colaboradora aqui na AMPSE e você, que é psicólogo, já deve ter ouvido falar das tais funções executivas e talvez até pensado, assim como eu pensei, que esse é um nome bem estranho, que não combina muito com o nosso universo. No máximo, parece ser da área da psicologia organizacional e olhe lá. Mas não. As funções executivas são parte do nosso arcabouço cognitivo e qualquer psicólogo, independente da área que for trabalhar, pode se beneficiar de saber um pouco mais sobre elas. Vem saber mais comigo aqui no quadro Você Sabia? Assim como a memória, a linguagem, a praxia, o raciocínio abstrato, as funções executivas compõem a nossa cognição. Existem diversas definições, mas podemos entendê-las basicamente como as habilidades utilizadas em nosso autogerenciamento. Mas como assim? Se a nossa cognição fosse uma grande orquestra, as funções executivas seriam o maestro, regendo assim a maneira como mentalmente organizamos as nossas ações. Existem diversas formas de dividir as funções executivas, bem como distintas abordagens para compreendê-las. Elas seriam um construto maior que engloba diversos processos relacionados entre si e recrutados no comportamento intencional, dirigido e envolvendo para isso a intencionalidade e o planejamento. Precisamos das funções executivas para termos ações independentes, com propósito e auto-orientadas, seja no contexto de um alcance de objetivos, seja no contexto social. Estão inseridos nas funções executivas processos como controle inibitório, ou seja, a capacidade de interromper ou impedir uma resposta que seria a mais provavelmente usada naquela circunstância, em prol de fornecer uma resposta diferente e mais adaptada para aquele contexto. Por exemplo, inibir a resposta de direto para frente da TV no fim de um dia cansativo, em prol de ficar mais meia horinha atualizando os prontuários. Também está inserido o planejamento, ou seja, elencar os passos necessários para alcançar um objetivo, organizando-os de modo eficiente, que precisamos, por exemplo, ao programar a agenda da semana. Outro componente é a memória operacional, que consiste em manter as informações provisoriamente armazenadas de forma a poder fazer operações complexas com elas. Por exemplo, ao fazer um cálculo de cabeça ou imaginar um percurso sem olhar para o mapa. Mais um elemento executivo importante é a flexibilidade, que utilizamos ao ter que mudar o curso de um pensamento ou ação de acordo com as demandas da situação. Dificuldades de flexibilidade podem fazer com que os outros nos considerem rígidos ou teimosos, por exemplo. Tanto em termos filogenéticos, desenvolvimento da espécie, quanto ontogenéticos, desenvolvimento do indivíduo, elas tendem a se desenvolver mais tardiamente em comparação com outras áreas cognitivas, como a atenção e a memória. Isso porque é o córtex pré-frontal, essa região mais da frente do cérebro, o centro principal responsável pelas diversas funções executivas, e ele é a região cerebral mais nova na evolução, que só amadurece mais ou menos na nossa segunda década de vida. São 3 os principais circuitos frontais subcorticais relacionados: o circuito dorso-lateral, o córtex pré-frontal ventromedial e o córtex pré-frontal medial superior. Cada um deles é responsável por um grupo específico de funções executivas. O circuito dorsolateral, por exemplo, está envolvido na memória operacional. Defeitos na área pré-frontal ventromedial pode levar a comportamentos impulsivos e desinibidos. O córtex pré-frontal medial superior, por sua vez, que inclui o córtex cingulado anterior, está envolvido na motivação e no comportamento mediado por emoções. Mas aí já entrei num papo muito cabeça, com o perdão do trocadilho. O importante é entender que, quando você atende um paciente que tem alguma fragilidade nas funções executivas, isso pode repercutir na vida dele como um todo. Ele pode, por exemplo, ter dificuldades no controle da impulsividade. Pode também ser uma pessoa que tem 1000 ideias, planos, projetos, mas nunca consegue tirá-los do papel.
Ainda, ele pode ter muita dificuldade em se organizar no tempo, perdendo prazos, procrastinando e se atrasando em compromissos. Vale lembrar que muitos diagnósticos psiquiátricos possuem, como parte dos sintomas, alteração nas funções executivas, em maior ou menor grau. Porém, não são apenas as pessoas com transtornos mentais que podem ter alguma dificuldade executiva. Espero que tenha gostado e até a próxima!